que foi passada na semana passada. Obter a lei da função afim cujo gráfico passa pelos pontos -3, 1, 1 e 5. Lembrando que isso aqui é um par ordenado, e aqui ele está te informando o valor de x e o valor de y. O valor de x e o valor de y. Então, nós vamos aproveitar essas duas informações a fim de resolver o nosso problema. E depois que você montar a lei da função, é que você vai responder a essa pergunta. Todo exercício de lei de função é assim, né? Você vai primeiro usar os dados do exercício e depois você vai responder a qualquer pergunta que ele fizer. Então ele está falando aqui de uma função, que é uma função afim, que é do tipo ax mais b igual a y. Na hora de resolver as equações, a gente coloca o y na frente, tá? Então a primeira informação que nós temos aqui é o x, que é -3. Então eu estou substituindo aqui. A vezes -3 mais b é igual a y, que é igual a 1. Então aqui nós já tiramos uma equação. Vamos só mudar de ordem, né? Deixar o menos na frente, o -3, mais b igual a 1. Então já está aqui a nossa primeira equação. Tá? Vamos chamar essa equação aqui de equação 1. Pode ser? Na próxima, tem a ver com esse ponto aqui, ó. Quando x for igual a 1, o y vai ser igual a 5. Então você vai substituir o x por 1 e vai igualar isso aqui a 5. É a mesma coisa, só que o x vale 1 e o y vale 5. Então daqui nós vamos tirar uma outra equação. Essa equação vai ficar a mais b igual a 5. Vamos chamar essa equação aqui de 2. Pode ser? Aí fica a seu critério. Dá para eliminar o b, que é mais fácil. É só você multiplicar por -1 uma das equações. Eu vou escolher a equação de cima para multiplicar por -1 e aí vai alterar o sinal de todo mundo. Tá certo? Então, a equação de cima vai ficar com o sinal trocado, certo? Eu vou apagar isso aqui, ó, esse 1 e esse 2, mas você já sabe que essa aqui é a equação 1 e essa é a 2. Vamos fazer vezes -1 a equação de cima. A equação de baixo você só vai copiar. Então, a nossa equação, ela vai ficar o quê? Vai ficar exatamente o que está aqui, só que com o sinal trocado. Então, o que era menos fica mais, o que era mais fica menos. E vice-versa, tá? Aqui é mais, fica menos. A equação de baixo, ela se mantém. Então, vai ser A mais o B igual a 5. Com isso, eu tenho um sistema de equações onde eu já posso resolver pelo método da adição. Ou seja, basta você somar as duas equações. 3a mais a é 4a, menos b mais b é 0. Então não coloca nada. Menos 1 mais 5 dá 4. Portanto, o valor de a vai dar 1. O a dá 1, ok? Bom, agora vamos jogar esse valor de a na equação mais fácil. Qual é a equação mais fácil de você trabalhar? É a equação que eu chamei de 2, né? Essa aqui é a equação 1, né? E essa é a equação 2. Então, você vai jogar o valor de a na equação 2. Então, substituindo esse resultado na equação 2, teremos a mais b é igual a 5. Perfeito? Que é a equação 2. Você vem aqui, substitui o a por 1, resolve. O b vai ser o quê? Vai ser 5 menos 1. Portanto, o b vai dar 4. Beleza? Claro que ainda não respondemos o nosso exercício, né? Qual é a lei da função? Primeira coisa que você tem que saber antes de responder a qualquer questão. Qual é a lei da função?
A lei da função, que ele chamou de f, né, é o ax mais b. Perfeito? Bom, dito isso, a lei da função, ele vai ser algo em função de um x, que eu não sei, vai ficar em aberto, né? Só que você vai substituir o valor de A por 1 e o valor de B por 4. Como tem 1 aqui na frente, 1 vezes qualquer coisa dá ele mesmo, né? Então, essa é a nossa lei da função afim procurada. Agora sim, em cima dessa lei da função, eu vou responder as perguntas. O que o exercício perguntou para nós? Ele quer saber aqui, ó, ele quer saber quanto que dá. Ele fala assim, calcule f de 3 mais f de menos 4. É só você calcular já substituindo os valores de x. Então, nesse exercício, eu vou estar respondendo a minha pergunta. A partir do momento que eu pegar essa função aqui, vamos só copiar e substituir os valores. Depois a gente soma, certo? F de 3 é o valor dessa função para x igual a 3. Portanto, f de 3 igual a 7. Idem para o f de menos 4. F de menos 4 é o menos 4 mais 4, que por sua vez vai dar 0. Então, somando os dois, 7 mais 0, que é a soma dos dois, dá 7. Portanto, o f de 3 mais f de menos 4 vai dar exatamente 7. Perfeito? Vamos dar prosseguimento à resolução dos problemas? Vamos agora para o exercício 2. Um estacionamento cobra de seus clientes um valor fixo de R$ 5, mais um acréscimo de R$ 1,50 por hora. Com base nessa informação, ele pede, item A, obtenha a lei da função que relaciona o preço final pago pelo cliente em reais, em função do número de horas. Então, é para você escrever a relação entre o preço final e o total de horas que o cliente fica. O valor fixo, conforme eu comentei na aula passada, é um valor que você desembolsa, independente se você vai ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou se você vai ficar meia hora. A partir do momento que você entra no estacionamento, é cobrado R$ 5, tá certo? Quando você começa a completar 1 hora, é R$ 1,50 por hora. Então a gente já pode aqui no exercício 2, você pode colocar aqui, ó, x é o número de horas e o P de x, vamos chamar de P de x, né, que é o preço, é o preço em reais, né, que depende do número de horas. Ou seja, o número de horas que você fica no estacionamento é uma variável independente. Você fica a hora que você quiser. Mas o preço depende desse número de horas. Então, essa aqui, né, é uma variável independente. Essa é uma variável dependente. Ok? Então, no item A, podemos dizer que a lei da função, né, porque é isso que ele pede, certo? Ele pede a lei da função. Ele quer só a lei da função. Então, nós vamos colocar a lei da função. Qual vai ser a lei da função? A lei da função, ela vai ser P de x, que é igual ao valor fixo, que é 5, mais um valor variável por hora. É 1,50, né? 1,50 por hora. Vamos colocar 1,5, tá?
Então a lei da função é R$ 5 mais 1,50 por hora. Vamos tirar esse pontinho aqui, tá? Não precisa colocar esse zero, tá? Pode colocar um e-mail. Essa é a lei da função, o que já responde o item A. O item B, por sua vez, ele pede qual é o preço pago após 10 horas nesse estacionamento. Então você simplesmente vai fazer o quê? Você vai substituir, vai fazer duas contas. Uma para x igual a 10, a outra para x igual a 24. Então aqui é só você substituir nessa função. Substitua o x por 10 e depois por 24 horas, um dia inteiro, né? 10 horas. 10 horas e depois 24 horas. Então você vai colocar aqui 1,5 vezes 10. Fazendo as contas direto. 5 mais 15. Ou seja, aqui dá 20. Então, a resposta, R$ 20. E fazendo a mesma coisa para x igual a 24. Para x igual a 24, é só você colocar 24 aqui. 1,5 vezes 24 dá 36. Mais 5 vai dar 41. Então, aqui dá 41. Ou seja, você vai pagar exatamente R$ 41 após 24 horas. Tá certo? Você vai pegar o carro no dia seguinte. Vejam que aqui, novamente falando, né? Não se pode usar regras de 3 para responder esses problemas. Só pode usar essa lei da função. Tá? A lei da função é o que manda aqui. Tá? Não façam o uso da regra de 3. Já falamos por quê. Certo? E agora vamos finalmente, né, para o nosso item C. O item C dessa lista, ele está nos falando após quantas horas nesse estacionamento o preço pago será de R$ 27,50. Então agora você vai fazer o contrário. Nesse exercício, você vai descobrir quem é o X, sabendo que o preço, né, sabendo que o preço aqui é R$ 27,50. Ou seja, é isso? Isso, R$ 27,50. Então, o preço pago será de R$ 27,50. Ou seja, o P de X, né, o P e não o X. O preço final é R$ 27,50. Ok? Não vamos ficar mudando de lado toda hora, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 27,50, deixa na esquerda mesmo. Vamos deixar 27,5? Aí você passa o 5 para cá. Deixa 1,5 sozinho na esquerda, ou melhor, na direita, certo? E aí você resolve a equação. Então aqui você vai ter 27,5 menos 5 dá 22,5. É isso? Igual a 1,5x. Quem está multiplicando x? É 1,5. Então você passa dividindo. Portanto, x vai ser o quê? Vai ser 22,5 dividido por 1,5x. Ou melhor, desculpa, o x está aqui. É 22,5 dividido por 1,5. Então, 22,5 dividido por 1,5 vai dar exatamente 15. Isso aqui dá 15, certo? Então, a resposta qual é? Então, após 15 horas, esse cliente vai pagar, né? Ele vai pagar R$ 27,50 no estacionamento. Perfeito, gente? Então está feito aqui o exercício de número 2. Vamos agora, dando prosseguimento, né?
Vamos agora para o exercício 3. O que está dizendo aqui o exercício 3? O exercício 3, todos eles são de função afim, né? O exercício 3, ele está me dando um gráfico, certo? E através do gráfico eu tenho que ser capaz de montar a função afim. Ué, mas tá falando função polinomial do primeiro grau. É a mesma coisa. É que função afim, ele é abrangente, né? Ele abrange tudo. Aqui, ele está falando de uma função de primeiro grau. Ou seja, é um caso particular. É o caso mais assim, vamos dizer assim, completo, né? Ou seja, não vai acontecer disso aqui ser uma função constante, né? E nem uma função linear. Porque a função linear é aquela que passa pela origem. É uma função normal, tá certo? Então a gente já sabe que nenhum dos termos vai ser igual a zero. Bom, mas a função linear é um caso particular, né, então, da função do primeiro grau. Quer dizer, é só uma questão de, né, ser mais abrangente ou não. Então a gente sabe que a função, novamente, é uma função afim. Só que preste atenção nesse gráfico. Nesse gráfico aqui, nós já sabemos que o ponto que intercepta o eixo y já vale 3. Então, toda vez que você já tiver esse ponto no gráfico, não fique quebrando a cabeça de fazer o que eu fiz, como no primeiro exercício, de jogar os pontos, fazer o sistema. Não precisa. Se você já souber o valor de B, já substitui. E aí o próximo passo é só achar o valor de A através do outro ponto. Então vamos começar por aqui. Do gráfico, certo? Do gráfico, temos a intersecção, né, com o eixo Y, que é o B. O B já vale 3. Então já sei aqui o valor de B. O Bzinho já vale 3. Aí sim, eu vou jogar esse ponto aqui. Que ponto que é esse? É o ponto de intersecção com o eixo X. Então, a intersecção com o eixo X, certo? A intersecção com o eixo X, ele já vale 1. A intersecção do eixo X é quando o y é igual a zero. E nesse caso aqui, nós já temos o ponto, né? O ponto é x igual a 1, quando x é igual a 1, o y vale zero. Ou seja, quando você for trabalhar com a função afim, certo? E a função afim, ela é essa função aqui. Deixa eu só copiar ela. Ele depois faz uma pergunta, né? Depois ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta que ele faz no exercício? Ele quer saber a lei da função e depois, em seguida, determina o ponto da abscissa em que a sua ordenada é igual a menos 4. Vamos lá. Vamos, primeira coisa, obter a lei da função. Depois a gente responde a qualquer pergunta, certo? Então nós vamos fazer o seguinte. A lei da função afim, que eu não vou chamar de f de x, eu vou colocar y, tá bom? Pode ser? É ax mais b, certo? Eu estou pegando a lei da função afim. Só que nesse caso, já sabemos nesse caso aqui, deixa eu só ir para o exercício. Nesse caso, já sabemos que o valor de x, o x já vale 1, né? E o y vale 0. Então a gente vem aqui e substitui. Olha aqui, ó, tá certo? Então você vai substituir o valor de y, que é 0, o valor de x, que vale 1, e o valor de b, que é 3. Então, com isso, você vai achar o A. Então, A é igual. Passa o 3 para o outro lado, né? Deixa o A sozinho. O A vai ser menos 3. Entendidos? Bom, agora que eu tenho a lei da função, melhor, agora que eu tenho o valor de A e o valor de B, o A vale menos 3
E o Bzinho vale 3 também. Aqui é menos, aqui é mais, né? Pronto. Essa é a lei da função. Lei da função. Certo? Dito isso, agora eu vou fazer uma substituição. Agora eu quero saber qual é o ponto da abscissa, ou melhor, qual é o valor de x para que a sua ordenada y seja igual a menos 4. Ou seja, você vai substituir o y por menos 4 e substituir e achar o valor de x. Então, vamos substituir o y por, por menos 4, certo? Aqui mesmo. Substituir aqui por menos 4. E aí você vai achar o valor de x. Porque ele quer saber justamente a abscissa. Vamos passar o menos 3x para o outro lado. Passa para a esquerda. Deixa ele sozinho. Esse 3 continua na direita. Esse menos 4 você joga para cá. Certo? E aí vamos resolver. Ok, pessoal? Estou substituindo aqui. Qual é o valor de x? Sabendo que o y vale menos 4. O ordenado é o y, tá? Não esqueçam disso. Portanto, 3x igual a 7 e x é igual a 7 dividido por 3, ou 7 terços. Então, essa é a resposta. O exercício perguntou só isso, né? Tá? Se ele perguntasse o ponto, qual seria a resposta? Em forma de ponto, seria x, né, que é 7 terços, e o y, menos 4. Então, aqui seria o ponto onde o x é 7 terços e o y é menos 4. Mas como o exercício perguntou só a abscissa, só o valor de x, ele não pediu para você escrever o ponto, né? Então você não precisa escrever isso. Então a resposta final é simplesmente, vou colocar aqui, ó, resposta do exercício, x é 7 terços. Beleza, pessoal? Vamos aqui. Exercício 4. Um ponto material se desloca de forma retilínea. Parece exercício de física, né? Sabe-se que esse ponto material se deslocou 30 metros após 10 segundos. Em seguida, verificou-se que o seu deslocamento após 20 segundos foi de 60 metros. Com base nessas informações, qual será o seu deslocamento após 2 minutos? Ora, se vocês forem ver bem aqui, o exercício 4 ele segue o mesmo roteiro do primeiro exercício. Não tem não existe nem necessidade da gente fazer. Eu vou só montar ele. Eu vou só montar ele para que vocês tenham uma ideia de como fazer. Depois, quem tiver dúvida, né, me procura, tá? Mas a única coisa que você vai ter nesse exercício é assim: você vai ter duas informações. Você vai ter o valor de x, valor de y, da mesma forma que o exercício 1. Só que o exercício 1 ele é mais algébrico, ele é direto. E no exercício 4, eu acho que a única dificuldade que você pode ter é em relação, vamos dizer assim, é em relação à montagem da função. O que a gente tem que saber aqui? A única coisa que nós temos que saber é quem é a variável dependente e a variável independente. Então nesse caso aqui, você só vai estabelecer o seguinte: o tanto que ele anda depende do tempo. Então, você pode falar que o x é 10 e o y é 30. E aqui você pode falar que o x é 25 e o y é 60. Então é só você jogar. Como ele falou que é uma reta, então você pode fazer o exercício 4 da mesma forma que o exercício 1. Então, repetindo. Para x igual a 10, o y é 30. Para x igual a 25, o y é 60. Apenas isso. E aí você vai resolver um sistema de equações, vai achar o valor de A, vai achar o valor de B. E da mesma forma que no exercício 1 e nos outros, né, você vai
em cima dessa lei da função afim, você vai substituir depois o x por 2. Opa, desculpa, não é 2 não. Aqui está em segundos. Então você vai ter que transformar 2 minutos em segundos. Ou seja, você vai pegar aquela função afim e substituir por 120 segundos, porque são 2 minutos. Perfeito? Vamos para o exercício 5, onde aqui nós temos um pouco mais de coisas que não repetem no exercício, né? Quando repetir, quando for o mesmo raciocínio, eu não vou fazer, tá? Aí vocês vão tirar as dúvidas depois comigo. No exercício 5, nós temos aqui uma pessoa que investiu 4.500 em uma impressora 3D. É para fabricar peças, né? Então, sabendo que o custo dessa peça, cada uma, é R$ 3, e o preço de cada uma é de R$ 7,50, é óbvio que ele vai ter que vender mais caro do que ele, não que ele comprou, que ele custou, a produção dele custou R$ 3. Custou R$ 3 para ele produzir a peça. Então é natural que ele faça a venda por um preço maior, até para compensar o custo inicial dessa máquina aqui, tá bom? Então, depois que você montar essa equação, né, ainda ele pergunta assim: quantas unidades, no mínimo, se deve vender para que esse empreendedor tenha lucro? Ou seja, tem um número mínimo que você precisa vender a fim de pelo menos você pagar pelo que você investiu. É isso que o exercício está perguntando. Aí depois ele pergunta qual vai ser o lucro após vender 5.000 unidades. Quer dizer, aqui você precisa, primeiramente, achar a lei da função. É a função lucro. Então, como nós vamos fazer isso no exercício 5? Oh, que é o exercício 5. Então, nós vamos colocar o seguinte. Vamos fazer direto ele? Só lembrando que o lucro ele é a diferença entre as vendas e os custos. Aquilo que você arrecada com as vendas, venda, faturamento, receita, a mesma coisa, tá? Aquilo que você arrecada com as vendas, menos os custos. Então vamos aqui embaixo. Vamos chamar isso aqui de L de X, que é uma função de X, sendo que o X é o número de vendas, né? X é o número de peças vendidas, produzidas e vendidas, né? Tudo que você vai produzir, você vai vender. E o L de X, ele vai ser o número de, ou melhor, vai ser o lucro em função do número de peças. Então vai ser o lucro em reais. Perfeito? Vamos olhar pelo lado das vendas. O que você tem que saber pelo lado das vendas? Bom, você vai vender cada produto por R$ 7,50. Então você vai colocar aqui, do lado das vendas, você vai vender por 7,50, 7,5, né? 7,5x. E do lado dos custos, nós temos o preço, né, de custo de cada produto. Cada peça. Cada peça me sai R$ 3 para produzir. É o custo. Você tem dois tipos de custos, né? Você tem o custo variável pela produção das peças, mais o custo, né? O custo da impressora, que é 4.500. Então você tem, vou colocar um parênteses aqui na frente, né? É 3x mais 4.500, tá? Eu coloquei parênteses porque aqui é o seguinte, ó, eu estou somando os dois custos. Esse é um custo fixo, que é o custo da máquina, a impressora 3D, e aqui é um custo variável. Então, cada uma me custou R$ 3. Confere? É R$ 3 mesmo, né? É R$ 3. Só que são X peças produzidas que vão ser vendidas. Então, é 3 vezes X.
Então, o lucro é essa diferença. Portanto, o nosso lucro, ele vai ser o quê? Tira tudo fora do parênteses, e aí fica menos 3x, menos 4.500. Portanto, a função lucro, ela vai ser o quê? Ela vai ser 7,5x menos 3x, que dá 4,5x, né? Confere? Aqui é 4,5. Então, essa é a função lucro. A função que me dá o lucro é essa aqui, certo? Muito bem. Em seguida, ele pergunta, né? Agora sim, agora você vai responder as perguntas. Primeira pergunta que ele faz: quantas unidades no mínimo, ou seja, qual é o valor de X que eu preciso vender para que eu tenha lucro? Ou seja, primeiro vamos analisar qual é o valor disso aqui, qual é o valor de X quando o lucro é zero, ok? Por que eu vou fazer isso? Porque ao você pegar isso aqui e igualar a zero, vamos colocar o zero do outro lado, né? Você vai pegar essa expressão e vai igualar a zero. Quantas peças eu devo vender para pelo menos o meu custo empatar com as vendas? Aquilo que eu arrecadar de venda vai bater com o custo. Então vamos deixar o lucro zero. O que é lucro zero? Nem prejuízo e nem lucro. É o ponto de equilíbrio, é o break-even. Então nós vamos achar esse valor de x de modo que tenhamos, né, o, o ponto de equilíbrio. Nesse caso, o que eu preciso ter? 1.000 peças, né? Então x é igual a 4.500 dividido por 4,5 dá 1.000. Então você, mas a resposta não é essa. Sabe por quê? Porque pensa comigo, 1.000 é o número de peças, aqui seria o ponto de equilíbrio, né? É o ponto de equilíbrio, ou break-even, que a gente fala. Então, na hora que você for responder isso aqui, a resposta dessa primeira pergunta, né, é para termos um mínimo de lucro, ou seja, para você começar a ter lucro, devemos vender não 1.000, 1.000 ainda zero. É só você vender um a mais do que isso. Vocês concordam comigo? Até 1.000. Depois a gente vai fazer um gráfico para ficar mais claro. Até 1.000, ele é o ponto de equilíbrio. Então, a partir de 1.001 unidades, você já começa a ter um mínimo de lucro. Então, toda vez que você quiser achar qual é o valor mínimo que eu tenho que vender para começar a ter lucro, basta você falar o seguinte: é 1.000 mais um. Então, devemos vender 1.001 peças, né, para, para obter lucro. Para obter lucro, para começar, para você ter um lucro mínimo, ou seja, para você começar a entrar na zona do lucro, aí você precisa vender um a mais do que o ponto de equilíbrio. Claro, a função lucro ela é crescente, né? Então, até o 1.000 dá zero. 1.001 já fica um valor bem pequenininho, só que você já começa a ter o lucro mínimo, tá certo? E aí o exercício ainda pergunta, né? Em cima da lei da função, você já pode fazer o que você quiser. Qual vai ser o lucro após 5.000 unidades vendidas? Vamos lá. Então, novamente, o lucro após 5.000 unidades ou peças, né, vendidas será de. É só você copiar essa função. Copia a função e aí você substitui o valor de x por 5.000. Então nós vamos substituir aqui o x por 5.000.
substituir aqui por 5.000, né? Onde tiver X, eu quero saber qual vai ser o lucro após vender 5.000 unidades, certo? Então aqui seria, aqui é fixo, né? Só mexe aqui. Então vai ficar 4,5 vezes 5.000. Então vamos fazer aqui, ó, 4,5 vezes 5.000 menos 4.500. Então tudo isso aqui, substituindo tudo, né? Vai me dar 18.000. Tá? Fazendo essas contas, dá 18.000. Ou seja, já colocando a resposta final, né? Após vender 5.000 unidades, o seu lucro vai ser de 18.000 reais. Olha só, aí já entra um grande lucro, né? Mas também ele teve que superar todo o investimento que ele fez inicialmente, que é o investimento de 4.500. Aí, a partir do momento que você começa a superar esses custos, né, esse custo, você começa a ter lucro. E aí, no caso de 5.000 unidades, é muito mais que 1.001, né? Então, você vai ter um lucro enorme. E aí, o céu é o limite. É lógico que nesse modelo, né? No dia a dia não é bem assim, não. Certo? Além disso, ele pede para você achar fazer o gráfico, né? Bom, o gráfico é bem simples, né? Você faz o gráfico. Eu vou usar o software aqui para ficar mais rápido, tá? É só jogar os pontos, né? Como é que você faz para obter o gráfico, né? Eu vou fazer aqui, só que eu quero que vocês entendam como faz no papel. Para você fazer o gráfico, você precisa achar os pontos de intersecção com o eixo X, certo? E com o eixo Y. Vamos fazer a função aqui. A nossa função é 4,5x menos 4.500, né? Opa, ele não entende aqui, não é vírgula, é ponto. Ah, gente, o gráfico ele ficou muito longe, né? Porque, na verdade, o que acontece? Esse software, ele pega a distância, né? Aqui a escala, ela está bem longe. Bom, então o que eu vou fazer aqui? O x vale menos 4.500. Eu podia pegar ela numa outra escala, né? Não, eu vou fazer o seguinte. Como está numa escala muito longa, eu vou pegar a função, vou fazer o seguinte. Olha só o que eu vou fazer. Ó, ao invés de 4.500, quer ver? Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar. Eu vou dividir tudo por 1.000, tá? Só para vocês terem uma ideia. 4,5 que seria 4.500, tá? E aqui eu vou dividir por 1.000. Então, 4,5 dividido por 1.000, só para ficar numa escala boa. Vai ficar 0,00, não é isso? Aí vocês conseguem visualizar. Não, não deu. Olha, para fazer o gráfico dessa função, o que você precisa é você fazer o seguinte. Você vai igualar isso aqui a zero. Bom, você já tem. Isso aqui é o ponto de cruzamento com o eixo X, certo? E aqui é o ponto de cruzamento com o eixo Y. É o gráfico que vocês já estão acostumados a fazer. No eixo X, vocês vão colocar o 1.000. No eixo Y, colocar menos 4.500. Só que o gráfico só existe a partir do zero, tá, gente? Então, quando vocês forem fazer o gráfico, façam a partir do zero. Que seria o seguinte. Você pega o gráfico aqui, ó. Tá? Eu não vou fazer o gráfico todo. Faz de conta que aqui é menos 4.500 e aqui é 1.000. Não existe essa parte negativa, porque não existe número negativo de peças. Então, a sua reta ela começa aqui no menos 4.500, passa pelo 1.000 e vai embora.